Fala pessoal, muito boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aqui hoje do que aconteceu no preço, no índice, no dólar, um pouquinho. Hoje meio rápido, eu tô meio atrasado, pessoal. Desculpa, eu estava fazendo umas outras coisas no trabalho, acabei me atrasando. Então vou tentar ser mais objetivo. Então bora lá para o nosso estudo que eu quero mostrar aqui também rápido o estudo e mostrar para vocês como que a gente fez hoje. Hoje o preço tá. Ele abriu testando esse fundo aqui e ele fez um teste do fechamento de ontem. Foi onde ele deu a primeira venda do dia. Tá? Depois eu vou marcar aqui. Depois ele deu essa primeira venda para ir buscar esse order block aqui de baixo. Que ele inclusive não teve nem força para buscar. Né? Aí depois ele reverteu. E aí ele foi testar as zonas lá de cima fazendo esse movimento aqui, ó, de quebra do choque, volta para testar a região de demanda do 15 minutos e depois deu mais um outro trade no final do dia. Quem operou no 15 minutos teve essa oportunidade de venda até aqui embaixo, depois essa virada aqui que ele não rompeu o fundo e engolfou para fazer um trade até lá em cima. E aqui no final do dia pode ter pego mais um trade aqui. Aqui a gente mostra como que a gente vai fazer, a gente vai mostrar aqui como que a gente opera no... Então, estou operando no minuto, né? Aprendendo? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Ó, deixa eu tirar o automático. O preço, deixa eu esconder aqui para ficar melhor. O preço, ele abriu fazendo esse movimento aqui, tá? Ó, como eu falei para vocês. Aqui era um trade confirmado? Não, não era um trade confirmado, porque ele estava subindo, fazendo topos e fundos mais altos. Só que aqui ele deu ele segurou nessa região aqui, nessa região de order block. Então, é um trade que a gente chama de risk entry, né? É um trade com entrada de risco, que você pode fazer ele pegando a entrada daqui com o teu stop acima da máxima, que mesmo assim daria um stop de 100 pontos, com o alvo na mínima do dia. Um trade relativamente bom, um trade de 380 pontos aí logo no começo do dia, tá? Foi um trade bom. Mas ele não era um trade confirmado, né? Era um trade, como eu disse, era um trade entrada de risco. Depois que ele deu um trade bom aqui, ó. Por quê? Porque ele deixou esse order block aqui e aí ele desceu para testar o fundo lá embaixo. Aí ele voltou para testar aqui. E quando ele volta para testar aqui, ele deu um trade legal, ó. O trade não deu nem 100 pontos, tá? O trade deu aí 90 pontos de stop. 90 pontos de stop e pegou um alvo de 450 pontos. Que foi até lá embaixo, até o teste da mínima de novo. Então, o que a gente vê num minuto? A gente vê essas oportunidades. Quando o preço deixa sinais, né? Por que a gente fala em deixar sinais? Porque aqui, ó, ele rompeu essa estrutura, tá? Bem no rompimento da estrutura, onde ele deixou o order block. O preço entrega o que ele está fazendo. Aqui, ó. Ele deixou o order block bem no rompimento do choque, né? Quando ele rompeu a estrutura. E aí, qual que é o movimento que o preço faz? Ele desceu, desce, aí ele volta para testar essa região que ficou com liquidez. Aí ele vai tentar descer de novo. Então, ou seja, nesse retorno aqui, pelo menos um trade até aqui, assim, ó, você garante. Por quê? Porque ele pode vir falhar esse fundo aqui e subir daqui. Então, até aqui um trade você garante. Mas é o tipo do trade com uma entrada pequena, você entra, faz parcial aqui, bota o segundo contrato no 0 a 0 e deixa ver se ele vai no alvo. Se ele for no alvo, beleza. Se ele voltar, ele te tira e você sai com o lucro de uma parcela do trade. E é isso que a gente faz. Tá? Opa. Depois, ele deu essa virada aqui. Que aí teve gente que pegou, inclusive, eu não peguei essa venda, eu peguei uma compra aqui. Nesse, aqui, ó. Nesse teste aqui, ó, que eu fiz. Um teste aqui desse fundo.
Eu tava com essa marcação aqui, ó. Nesse fundo aqui. Quando ele fez isso aqui, aí eu coloquei a minha entrada. Peguei o trade daqui. Alvo de 125 pontos. E minha saída foi nesse topo aqui, ó. Deu 300 pontos, na verdade. Peguei esse tradezinho aqui na subida. E foi um trade que poderia ter levado, mas aqui o preço amarrou muito. E aí depois ele foi dar uma outra oportunidade aqui em cima. Quando ele fez isso aqui, ó. Ele foi testar esse topo. Aí ele fez aqui, ó. Ele testou o topo, voltou. Aí só que eu tinha deixado... Desculpa. Marcação tava aqui, ó. Essa marcação aqui. Que daria de novo mais um trade nessa entrada aqui. Opa. Nessa entrada aqui. Tradezinho de 100 pontos de stop com alvo de 265. Claro, a gente sempre tem... Não ia deixar um trade subir 265 e voltar no 0 a 0. A não ser que você tenha uma mão maior. Tá? Mas esse aqui foi um outro trade que deu. O teu stop tinha que estar abaixo desse mínimo aqui. Não era nem aqui nesse order block, tá? Então, o stop correto era abaixo daquele cara ali. Porque na verdade o order block era esse cara preto aqui, ó. Que é o último cara que tentou descer antes do movimento da continuidade de subida. Poderia ter pego esse trade tanto nesse candle aqui ou quanto nesse aqui, tá? Esse aqui. E aí depois de tarde, quando o preço fez essa virada aqui, né? Aqui vocês reparam que apesar do preço o preço veio fazendo topos e fundos mais baixos, ele quebrou a estrutura aqui, ó. Essa aqui foi uma pena que eu não estava na frente da tela, porque essa aqui foi a melhor entrada do dia. Quer ver, ó? Que foi essa aqui. Ele deixou um stop pequenininho. Aqui, ó. Ele deixou o stop bem pequenininho. Aqui. Entrada aqui. O stop era de 75 pontos e o alvo era aqui. O alvo era esse topo aqui. Um trade de 485 pontos para um stop de 75. Essa é a vantagem de operar no minuto, pessoal. Desculpa. Poder pegar essas oportunidades excelentes aí de preço com stops curtos. Beleza? Então bora a gente falar para os estudos de amanhã aqui que a gente tem. Vamos para o nosso 15 minutos, que é o nosso gráfico âncora. A gente continua com esses choques marcados. Inclusive ele bateu aqui, né? Então ele não onde continuidade vai lá para baixo. A gente bota aqui um choque. Limpamos essas coisas aqui. Essa zona aqui já foi. Na verdade agora ela vira essa aqui. Que a gente tem essa região aqui para ser testado. Essa aqui já foi mitigada. Nosso choque. Order block logo acima. Então são essas as oportunidades que a gente tem. Lembrando que ó, o preço chegou perto, ele não... Então ele pode, se ele falhar esse fundo, ele vai tende a vir buscar o fundão aqui, tá? Que essa zona aqui ainda não, vocês veem que essa zona aqui ainda não foi mitigada, ele não chegou nesse order block aqui no fundo. Para continuar o movimento de compra, tem que esperar ele romper essa linha e seguir para cima. Daqui para baixo a gente é vendedor. Daqui para cima a gente é comprador. É assim que a gente vai funcionar. E caso o preço segure aqui também, a gente também é comprador, tá? Mas basicamente é isso. O preço abrindo aqui para baixo, a gente vai esperar por operações de venda, abrindo para cima, operações de compra. Beleza? Dólar. O dólar ele abriu e fez só um movimento único para cima, né?
saiu rompendo esse choque aqui, né? Aí foi testar esse order block aqui, testou e foi onde teve a região de briga, né? Então a gente tem, aí agora a gente tem essa outra região aqui marcada. Na verdade, essa região aqui, ó, que é onde o preço está brigando. Depois a gente tem, isso aqui é topo histórico, né? Então tem que tomar muito cuidado que o doleta tá indo lá em cima, brigar lá em cima. Então a gente deixa esse outra marcaçãozinha aqui no fundo, né? De 15 minutos. E mais essa outra aqui que também é uma região importante, tá? Que foi o topo rompido. Tá, então e a gente tem aqui o que aqui no dólar? No dólar a gente tem esse topo de continuidade. Se ele mudar, se ele virar daqui é o choque. Vamos até atualizar essa linhazinha aqui. Então, acima dessa linha verde a gente é comprador do dólar. Para a gente estar vendedor, ele teria que romper para baixo e vir testar os níveis, tá? Então, daqui para cima é compra. Separar aqui, daqui para baixo é venda. Essa é a situação do dólar. Beleza, pessoal? Falar HK50 rapidinho. HK50 ele seguiu, ele deu uma, ele abriu dando aquela queda de novo, né? Dando continuidade àquele movimento de ontem. Rompendo esse fundo aqui e o preço está consolidado no fundo. Então o que a gente pode esperar no HK aqui? No HK tem que esperar ele ver se ele vai vir aqui para fazer um choke aqui nessa região para dar compra. Enquanto isso aguardar, tá? Aguardar o HK50. EURUSD. O EURUSD segue descendo. Hoje ele fez um movimento de continuidade, vocês veem que ele desceu, rompeu o boss, voltou a testar e está seguindo o caminho. O que a gente tem aqui agora? A gente tem esse fundo de continuidade, né? É onde a gente espera para ver o que? Se o preço vai romper, aí a gente volta e segue vendido. Tá? Lembrando que ele também está no fundo histórico, então não tem nem comparação para trás. A gente só tem que operar a hora que ele... O que a gente tem que esperar? Fez o pullback, volta e vende. Para pensar em compra, ele teria que fazer isso aqui, falhar o fundo, romper o topo, voltar para testar numa região de fundo e aí sim dar compra para nós. Então, ele está no movimento bem direcional. Mesma coisa... O SDJPY. O SDJPY acabou de romper um boss, quebrou a estrutura, tá voltando para fazer um teste de liquidez que tem nessa região aqui, tá? Essa região aqui é um teste de liquidez que ele tende a fazer. E aguardemos para ver quais serão os próximos capítulos também de um ativo que também só está subindo. Né, a gente teve esse boss aqui. Teve o boss. Teve outro boss aqui. Então, assim, ele segue o teu caminho. Apesar que aqui ele teve um choke aqui. Tá? Tem que ter atenção, porque ele tá numa crescente, o ien que ele não para de subir. Então tem que tomar cuidado para operações antes. Lembrando que é o seguinte, tu tá olhando um gráfico de 1 hora e ele só tá num canal de alta, só tá subindo. Então o que a gente tem que esperar? Ele voltar pro fundo para comprar. É assim que se opera o JPY, beleza? Então quais são as melhores operações que a gente tem que esperar agora? Essa região aqui e essa região. Esperar ver se ele vem chegar aqui para subir ou se ele vai seguir até aqui para depois subir, certo?
Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Ótimos pregões hoje e amanhã. Grande abraço a todos.